No coração da cidade, onde o ritmo apressado do dia a dia muitas vezes obscurece a simplicidade da vida, vivia um homem chamado Pedro. Trabalhava como administrador em um renomado escritório de advocacia, onde as palavras e documentos frequentemente se tornavam mais importantes do que emoções e verdadeiras intenções. Era uma manhã ensolarada quando Pedro, ao descer as escadas de seu prédio, encontrou um velho amigo de infância, João, sentado no banco da praça ao lado. Diferente de Pedro, João havia escolhido um caminho distante da agitação urbana. Ele vivia em uma pequena comunidade rural, onde seu tempo era dedicado ao cultivo da terra e a viver em harmonia com a natureza. Curioso sobre a escolha de vida de João, Pedro se aproximou. Após as saudações iniciais e lembranças nostálgicas, Pedro perguntou sobre a tranquilidade de João. João sorriu, olhando profundamente nos olhos de Pedro. Antes de responder, eu lavo as mãos na inocência, meu amigo. Vivo com um coração limpo e uma mente tranquila, cercado pelas simplicidades da vida. As palavras de João instigaram Pedro a refletir sobre seus próprios valores. Ele pensou sobre as longas horas no escritório, as reuniões intermináveis, e como muitas vezes ele negligenciava sua própria bondade em nome de metas e prazos. Durante semanas, Pedro contemplou a visão de João sobre a vida. Finalmente, um sábado, Pedro decidiu passar um tempo no campo com João. Ele percebeu o quanto havia negligenciado as belezas da natureza e a serenidade que ela oferecia. Esse tempo no campo foi transformador. Pedro começou a implementar pequenas mudanças em sua própria vida. Aprendeu a valorizar mais o tempo ao ar livre, dedicando-se a projetos que não apenas traziam sucesso profissional, mas também realização pessoal. Inspirado pela filosofia de João, lavou metaforicamente suas mãos na inocência, permitindo-se abraçar a simplicidade e pureza em suas ações cotidianas. Aos poucos, achou um equilíbrio entre a vida agitada da cidade e a paz de espírito que tanto almejava. A história de Pedro e João tornou-se um lembrete poderoso de que, às vezes, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na pureza com que vivemos a vida. Salmo 27 é um dos mais belos e encorajadores textos da Bíblia, encontrando-se no Antigo Testamento. Repleto de emoção e com um linguajar poético, ele transmite uma sensação de conforto e proteção divina. Este salmo é atribuído ao rei Davi, um dos personagens mais icônicos dos textos bíblicos. O versículo 4 do salmo diz: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Este versículo reflete o profundo desejo do salmista de estar na presença de Deus. A narrativa do Salmo 27 se distingue por uma transição entre o clamor por proteção e um cântico de confiança. Davi inicia expressando sua confiança no Senhor, referindo-se a Deus como sua luz e salvação, o que demonstra uma relação de total dependência e fé. Mesmo diante de adversidades, ele se sente protegido por essa presença divina que ilumina o caminho e oferece segurança. À medida que prossegue, o salmo alterna entre rogos por auxílio e declarações de esperança. Davi fala sobre os desafios enfrentados, como inimigos que o cercam, mas não permite que o medo domine. A certeza de que Deus habita com ele dia e noite o mantém firme e resistente, renovando a sua fé enquanto enfrenta as batalhas diárias. A parte mais icônica do salmo talvez seja sua primeira metade, onde Davi comunica esse anseio de morar na casa do Senhor. Não se trata apenas de um desejo de refúgio físico ou um local de adoração, mas de um estado de espírito. Finalmente, a confiança de Davi em Deus culmina em sua firmeza em buscar a presença divina apesar de qualquer circunstância. O Salmo 27 convida todos os leitores a refletirem sobre sua própria fé, a buscarem uma ligação mais profunda com o divino. Buscar um sentido maior e manter viva a esperança são as mensagens centrais desta escritura poderosa, que ressoam profundamente na fé de muitos até os dias de hoje. É um lembrete de que, mesmo em tempos de tribulação, a confiança em uma força superior pode oferecer paz.
Era uma manhã tranquila em Jerusalém. O sol brilhava sobre a cidade dourada e, lá embaixo, Davi se dirigia ao templo para orar. Ele vestia suas melhores roupas e levava consigo um coração carregado de súplicas e esperanças. Ao entrar no recinto sagrado, Davi se dirigiu para um canto mais afastado, onde pudesse ter um momento de solitude e conexão profunda com o Criador. Senhor, minha rocha, não sejas surdo para comigo, começou Davi, sua voz imbuída de uma mistura de tristeza e determinação. Pois, se permaneceres em silêncio, serei como aqueles que descem a cova. Essas palavras, extraídas de seus lábios sinceros, ecoavam sentimentos de desespero, mas também de fé resiliente. Davi estava diante de um momento de aflição, como tantos outros que já enfrentará durante sua vida. As intrigas no palácio, os inimigos que o rodeavam e as decisões difíceis que precisava tomar ofuscavam sua mente muitas vezes. No entanto, ele sempre buscava conforto e orientação naquele que era sua rocha, seu escudo e sua fortaleza inabalável. Escuta a voz das minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, Davi implorou, cerrando os olhos, tentando sentir a presença divina envolvê-lo. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus era seu refúgio seguro, uma muralha protetora contra as tempestades da vida. Enquanto ele orava, imagens das batalhas que havia enfrentado passavam por sua mente. Mas entre elas, Davi também se lembrava dos momentos em que sentirá a mão de Deus guiando e protegendo de perigos iminentes. Isso enchia de gratidão e renovava sua fé. Salmo 29 é um poema lírico atribuído ao rei Davi, que convoca os fiéis a reconhecerem a majestade e o poder da voz de Deus na criação. Com uma linguagem rica em metáforas e imagens naturais, o Salmo descreve a voz divina como uma força poderosa que ressoa sobre as águas, quebra os cedros do Líbano, faz os montes saltarem como bezerros. A voz do Senhor despedaça os desertos e despenca torrentes de chamas com um poder avassalador. A voz do Senhor é descrita como majestosa e capaz de abalar o mundo, evocando imagens de trovões e tempestades. No final, o Salmo louva a Deus em seu templo, onde tudo proclama sua glória, e reitera que o Senhor, sentado como rei sobre as torrentes, abençoa seu povo com paz. Este salmo revela a relação íntima entre o Criador e sua criação, capturando o temor reverente e a admiração que seres humanos devem ter diante das potências naturais. Através das linhas do salmo, pode-se sentir a força e a reverência com que Davi aborda a devoção, chamando todos a darem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Davi instiga uma reflexão sobre a harmonia entre a natureza e a divindade, explorando a ideia de que a voz do Senhor está entrelaçada com o tumulto e a serenidade do mundo. Davi nos convida a reconhecer o poder que sustenta tudo, convidando-nos a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Em um vilarejo tranquilo, escondido entre montanhas e vales, vivia um grupo de pessoas que eram conhecidas por sua fé fervorosa e amor ao próximo. O vilarejo passará por tempos difíceis, não apenas devido a desastres naturais que destruíram colheitas e casas, mas também pela perda de entes queridos e doenças que assolaram a comunidade. Apesar de tantas dificuldades, os moradores se reuniam semanalmente para orar e expressar gratidão por cada pequeno momento de alegria e esperança que ainda conseguiam encontrar. No centro dessa comunidade estava Helena, uma sábia anciã que todos consideravam uma fonte de sabedoria e conforto. Ela sempre dizia que, assim como no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Helena acreditava profundamente que, por mais que a tristeza se prolongasse, sempre havia a promessa da renovação e da esperança. Em uma noite particularmente silenciosa, após uma tempestade que devastara ainda mais suas colheitas, Helena convocou todos para uma reunião especial. Com sua presença serena, ela falou: "Queridos, sei que todos estão exaustos e o coração de muitos está pesado. Mas lembrem-se, a ira do Senhor não passa de um momento e a sua bondade dura uma vida toda.
Assim como as tempestades, esses tempos difíceis passarão, enquanto o amor e a bondade dele nos acolherão para sempre. Aquelas palavras caíram sobre a multidão como uma brisa suave, trazendo um momento de alívio e um calor em seus corações. As pessoas voltaram para suas casas, não com a certeza de dias fáceis à frente, mas com a convicção de que eram capazes de superar cada desafio, amparados por sua fé compartilhada. Nos dias e semanas que se seguiram, o vilarejo começou a florescer novamente. A comunidade, guiada pela lembrança das palavras de Helena, demonstrou uma resiliência admirável. Eles se ajudavam mutuamente de várias maneiras, dividindo o pouco que tinham e se apoiando emocionalmente. Aos poucos, as colheitas voltaram a crescer, as casas foram reconstruídas e a saúde retornou àqueles que se recuperavam de doenças. Então, ao entardecer do último dia de inverno, todos se reuniram novamente, não para lamentar o que haviam perdido, mas para celebrar a nova vida que haviam criado. Eles compreenderam, de maneira singular, que a promessa contida no Salmo 30, da transformação da tristeza em alegria, era mais do que palavras, era uma verdade vivenciada, dia após dia, em suas vidas.